Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Muita alegria de participar mais uma vez. Creio que é a última Holy Fest nesse prédio, né? Já estamos olhando aí, ficou mais de 150 pessoas de fora. Quantos podem dar um glória a Deus? Então, ano que vem vai ter que ser um lugar maior, com certeza. Quantos querem mais do Senhor, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, esse tema dessa Holy Fest, identidade, você pode ver ali uma digital, né? Todos nós temos essa digital, mas o que significa identidade? Segundo o dicionário Aurélio, é a qualidade daquele que é idêntico. Quantos são iguais a Cristo aqui? Então, uma qualidade, uma identidade, uma qualidade daquele que é idêntico a algo. Mas a grande pergunta para nós hoje seria: quem é você? Sabe, essa pergunta às vezes ela soa como uma afronta, e no meio do que nós estamos vivendo, do mundo digitalizado, politicamente correto, com muitas coisas acontecendo, se torna mais difícil ainda responder essa pergunta. Só que nós estamos no início do terceiro dia, está para as portas o terceiro dia, o terceiro milênio, onde o Senhor vai voltar para arrebatar a igreja. E nesse tempo, o Senhor tem levantado homens e mulheres cheios do poder de Deus para manifestar a verdadeira identidade de Cristo aqui na terra. Nós fomos escolhidos para isso, e quando nós entendemos de fato aquilo que nós somos em Cristo, que nós somos cristinhos, vamos dizer assim, vou começar a ministrar agora para vocês, nós passamos a andar conforme Cristo andou, reagir conforme Cristo reage, falar como Cristo fala, e todas as atitudes que nós temos têm que ser baseadas naquilo que nós somos, idênticos a Ele. Esse é o nosso propósito, é caminharmos para andarmos segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele é em nós. Só que o que acontece? Muitas vezes, nós nos perdemos com aquilo que o mundo tem oferecido. Às vezes nos desviamos a atenção nos Instagrams, no WhatsApp e outras mídias sociais, e perdemos o foco daquilo que nós realmente somos. A palavra de Deus diz lá em 1 João 2,6, que aquele que diz que está nele, quantos estão nele aqui, diga glória a Deus, também deve andar como ele andou. Ele é o modelo, não somos nós, pastores. Nós estamos aqui simplesmente para transmitir uma palavra, e quando você é alimentado pela palavra, você tem algo que é transformador. O texto que eu quero meditar com você hoje, está em João capítulo 8, João capítulo 8, eu vou ler ele aqui com você, mas diz o seguinte: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, pelo contrário, terás luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunhas de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico a mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, e eu testifico em mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica em mim. Então eles perguntaram: onde está seu Pai? Respondeu-lhe Jesus: não me conheceis a mim e a meu Pai? Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu essas palavras no lugar do gasofilas, pois ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a hora. Curva a sua cabeça. Espírito de Deus, traga clareza, revelação,
ao teu propósito, para que nós possamos cumprir a tua palavra, que essa palavra seja uma semente plantada nos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Eu quero me deter em algumas coisas, e a primeira coisa que eu quero falar a respeito de luz. Fala de verdade, fala de vida, fala de entendimento, fala de conhecimento, fala de amadurecer, fala de uma mente transformada, fala de metanoia, como nós temos ouvido falar aqui, e a luz é para isso. E as trevas? As trevas é o contrário disso, é o mundo sujo que nós vivemos, a ignorância, é uma sala escura, um lugar de tropeço, mas o Senhor veio para os seus filhos com a luz. Mas o que adianta você receber a luz de Cristo e continuar andando em trevas? Então nós temos que entender de fato aquilo que o Senhor tem para nós em relação àquilo que nós somos. Muitos de nós somos presos talvez em mentiras, em fofocas, em pornografias, em masturbação, e às vezes com seus 12, 13, 14, 15 anos, já quer arrumar um relacionamento, e nós somos presos nisso. Não é o tempo de nós entendermos isso. E às vezes até na liderança, nós temos dificuldade de expressar Cristo, porque quem foi Cristo para mim e para você? Ele foi que nos amou primeiro, Ele foi aquele que pagou um preço, Ele foi aquele que andou a segunda milha. E às vezes nós pegamos uma ovelha talvez meio que desgarrada, ou meio contrariada, ou que anda contrário a gente, o que a gente faz? Não suporto essa pessoa, não consigo abraçar da forma que Cristo me abraçou, não tenho paciência o bastante de amar assim como Ele me amou. Ou seja, nós estamos misturando a luz que era para brilhar em nós, com as trevas que o mundo mostra, de quem é o acusador nas nossas vidas, e nas vidas daquele que nós lideramos. Vamos inverter. Tem pessoas que às vezes está lá e o líder dá uma direção, e acontece a mesma coisa, ao invés de andar na luz, como o próprio pastor Wilson compartilhou conosco esses dias, como protocolo, fala, não concordo, pastor Felipe, com a direção que você deu, mas eu vou te obedecer. Fazer o chamado de Deus se cumprir na sua vida por um protocolo, sem entender realmente a luz que está em você, se torna algo em vão para nós como cristãos. Quantas vezes nós tivemos situações em que você foi guardado como se fosse uma galinha que guarda os seus pintinhos, e ninguém pôde falar de você. Por quê? Porque tinha um pai que te acolhia, tem um líder que te acolhia, e às vezes por pequenas coisas nós nos sentimos acuados em relação à luz, e cedemos às trevas, ao que o mundo faz, de questionarmos como os fariseus, se Jesus, o que ele estava falando era verdadeiro, se valia de fato realmente pagar um preço, para poder estar na posição que nós estamos como filhos amados. Quantos são filhos amados aqui? Diga glória a Deus. Só que nós temos que entender algumas coisas. Nós primeiro temos que entender que nós somos luz ou nós somos trevas. Nós não podemos ficar em cima do muro, nós temos que decidir a quem nós servimos. Quando eu estou falando que nós temos que ser idêntico a Cristo, as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso agir, tem que ser de acordo com o que é aquele que habita dentro de nós. E quando nós entendemos isso, nós passamos a expressar Cristo para aqueles que estão próximos de nós. Sabe, nós podemos cair num erro. Eu compartilhei com isso com os pastores, até comentei com alguns irmãos aqui na reunião que fizemos de liderança. Nós temos duas coisas quando nós temos problemas ou situações que são geradas. Nós temos um ano muito festivo, vamos dizer assim, e muito, se você for olhar pela ótica natural, muito trabalhoso, com muitas atividades. Então nós temos Holy Fest, nós vamos ter 21 dias de jejum, nós vamos ter conferência dos vencedores, nós vamos ter encontros, impactos, nós vamos repetir o Arraiá da Videira 2024, nós temos um segundo semestre muito cheio de coisas, porém, vai depender muito da forma que nós enxergamos, se nós somos luz, se nós somos trevas. E às vezes nós passamos a maioria do nosso tempo justificando, não tenho dinheiro para participar dessas coisas, mas esse não é o Espírito de Cristo. Cristo habita dentro de você.
Ah, mas as pessoas que eu lidero é muito pobre, não tem condições. Esse é o espírito das trevas. Mas se você é cheio da luz de Cristo, e você recebeu Cristo como Senhor e Salvador, quantos receberam o Senhor Jesus aqui? As suas atitudes, as suas palavras começam a mudar, e aí você passa a entender de fato quem você é. Então nós temos que entender a nossa identidade, para nós andarmos na luz. Então, em vez de justificar, o meu pessoal não tem dinheiro porque eu não fui na conferência, meu pessoal não tem dinheiro, não consegui ir para o encontro, meu pessoal não tem dinheiro por conta que aconteceu isso. Em vez de justificar, nós temos que passar a ter resultados, porque Cristo nos deu tudo, através da herança dele na cruz. E o que são poucos reais para poder ir numa conferência? Poucos reais, então está faltando o quê? Apropriar da nossa identidade. Só que quando nós entendemos de fato quem nós somos, esses dias eu compartilhei isso aqui também, está tudo relacionado a um pensamento. Eu estou falando aqui com você, você deve estar pensando assim, mas você não sabe que falta dinheiro, que isso e aquilo. Já começou a vir pensamento na sua mente. Só que esse pensamento, ele gera um sentimento, e esse sentimento leva você a fazer escolhas, certas ou erradas. Mas quando o pensamento negativo vem na sua mente, falando às vezes que você não é capaz, que você não tem dinheiro, e que você não vai se casar, ou que você não vai ser próspero, ou que você não vai liderar uma célula, que você não vai ser ninguém, que você não vai se formar, que sua família não vai se converter, quando esse pensamento vem, você tem total autoridade de rejeitar, porque você é luz, e você vai decretar que tudo vai mudar na sua vida, e a partir do momento que você decreta isso, os seus pensamentos são transformados em algo positivo, e o sentimento muda. Por que a maioria das pessoas saem da igreja, deixam de participar de alguma coisa, cedem pelos prazeres da carne? Porque deixam os pensamentos, ou seja, deixam as trevas entrar, e não lida de acordo com aquilo que Deus quer que a gente que lide, como filhos que somos. Interessante que Jesus desde sempre sabia quem Ele era, Ele sabia a sua identidade. Quando em Lucas capítulo 2, a partir do 46, tem um questionamento que ele fala claramente aqui. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio de doutores, sentado na mesa dos nobres, ouvindo-os e interrogando-os, e todos ouviam muito e admiravam com a sua inteligência e as suas respostas. Logo, os seus pais, quem veio? Os seus pais, o viram e ficaram maravilhados, e a sua mãe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa do pai? O pai e a mãe perguntou, não foi qualquer um. E ele falou: não, pai, mãe, pelo amor de Deus, eu estou cumprindo um propósito, eu estava na casa do pai. O próprio pai pergunta a ele, e ele responde: olha, o meu pai, eu estava na casa do meu pai. E ele continua: não compreenderam, porém, que as palavras que dissera? E desceu com ele para Nazaré, e lhes foi submisso, sua mãe, porém guardava todas as coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Quem tem revelação da identidade, ele anda em luz, e ele sabe onde vai chegar. Interessante que você tem que saber quem você é. Pergunta ao seu vizinho: você sabe quem você é? Interessante que esse texto de João capítulo 8, o texto que antecede ele, ou seja, ele volta um pouquinho e depois ele completa com esse texto, é João 7,52. De João 7,52 ele pula para João 8, que eu comecei a ler para você. Em João 7,52 ele fala o seguinte: da Galileia vens algum profeta? É perguntado isso para ele. O interessante é que você pode imaginar o seguinte: de Goiânia, no meu caso, pode vir alguém para falar de Jesus? De Mauá, de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, de São Mateus, de São Paulo, de qualquer região da terra, pode vir alguém para ser levantado profeta e falar alguma coisa? Por que essas questões vieram aqui?
Sabe, Jesus em momento nenhum ele abaixa a cabeça. Fala assim, foi questionado, o que ele fala? Ele abaixa a cabeça? Não, ele fala, não, eu sou a luz do mundo. Porque estava representando Cristo. Pois é, mas esse Cristo habita dentro de você, então você representa automaticamente Cristo. Quantos representam Cristo aqui? Então quando vem acusações no nosso meio, o que nós temos que entender? A nossa identidade, a nossa convicção tem que ser muito mais forte. Porque quanto mais convicção na identidade que nós temos, nós afirmamos ela, mais com a cabeça erguida e mais você vai enfrentar com autoridade aquilo que vier na sua vida. Só que, qual que é a nossa verdadeira identidade? Qual que é de fato o significado da identidade aqui? Interessante que o verso 14, ele é fundamental para nós entendermos quem nós somos em Cristo e qual que é a nossa identidade. Se nós pudermos olhar a respeito disso, então ele dava o testemunho dele mesmo, e ele nos orienta para que nós também passamos a dar os nossos testemunhos. Por que isso? Por que ele fala assim, que eu sei de onde vim, e sei para onde vou? Por que ele fala isso? Identidade nada mais é que você juntar o conhecimento da sua origem com o conhecimento do seu destino. Se você entende de onde você veio e sabe para onde você vai, você é alguém que tem identidade. Porque isso vai determinar tudo na sua vida. Vai trazer a paz, vai trazer a alegria. Deixa eu falar para você, presta atenção aqui. A sua origem, mas o seu destino, vai trazer a realidade, a sua identidade. E quando você tiver revelação disso, meu irmão, muda tudo. Alguém tem uma identidade física aí para me emprestar? Não vou mostrar sua foto para ninguém não, traz uma identidade aqui. Traz aqui, quem trouxer primeiro aqui. Aqui, tá bom, aqui já uma. Então tá bom. Deixa eu contar algo para você aqui. Todos nós somos identificados. Olha para cá. Todos nós temos uma identidade natural aqui na terra. E se você olhar aqui, na vida da Luane, ela tem um nome do pai, tem um nome da mãe. Então tá bom. Ela tem aqui a Aline e a Jucimara. Isso, Jucinara. Então o Alan, e a Jucinara é os pais dela. Então o pai, Alan, é o pai dela. Só que eu vou falar algo para você. Essa identidade aqui é falsa. Sabia? Sabe por que é falsa? Essa filiação aqui, ela está errada. Sabe por quê? Deus confiou a algumas pessoas aqui na terra para cuidar de você. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Essa RG aqui, ela é terrena. E nós somos julgados por conta dessa identidade. Jesus foi julgado e foi questionado a respeito da sua identidade, do seu testemunho, por conta da identidade mundana, dos pensamentos mundanos que as pessoas tinham, a respeito daquilo que estava acontecendo na época. Será que vai vir alguém lá da Galileia? Você é um profeta? Sou profeta. Eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo? Pois é. Está julgando segundo o quê? A identidade natural. Mas eu quero contar uma novidade para você. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui, diga glória a Deus. É nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A sua filiação mudou a partir do momento que você creu na cruz. Então o seu pai, a sua mãe aqui na terra, o Senhor nos concedeu para que Ele tomasse conta de nós aqui, mas Ele já sabia a sua origem, e já sabe aonde você vai chegar no seu destino. E quando você tem revelação disso,
tudo que nós vivemos aqui, é como o pastor Nor falou, você vai viver em paz, você vai viver debaixo do favor e da graça de Deus. Por quê? Porque ninguém vai te julgar. Então vamos pensar que aqui você resolve acordar 6 horas da manhã e comer pizza, você vai ser julgado ou não vai? Hora dessa comer pizza, pois é, mundano, natural, identidade natural. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não são questionados segundo a identidade celestial que nós temos. A nossa identidade natural, ela pode ser questionada, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, mas deixa eu te falar algo, viva de acordo com a sua nova filiação. Você é filho, você é amado, Cristo passou a habitar dentro de você. Identidade é você imitar alguém, ser parecido com alguém. Você tem a identidade de Cristo. Fala para o seu vizinho, você tem a identidade de Cristo. Sabe, e você pode ler em vários textos da Bíblia, eu separei um texto aqui para ler com você, tantos textos que eu olhei, que eu fui olhar, que poderia linkar um com o outro, mas olha o que o Senhor fala em Salmo 139, que Ele fala da sua origem e fala do seu destino. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe como me assento e me levanto, de longe penetra nos meus pensamentos. Isso aqui é uma carta que Deus escreveu para você. Sabes como eu assento e me levanto, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não chegou na minha língua, o Senhor Tu já conhece toda, Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá está. Se faço as minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Se eu tomo as asas da alvorada e detenho os confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me sustenta. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz do seu redor me se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, e Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as Tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem, e os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o que ele fala nesse versículo aqui: os Teus olhos me viram, ainda em substância, ainda informe. Você não estava sendo formado, Ele já estava enxergando você, Ele já sabia de onde era a sua origem, e do Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando ninguém deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, os Seus pensamentos, e como é grande a soma deles, e se contasse, excedesse os grãos de areia, contaria e jamais chegaria ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, e apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam incendiosamente contra Ti, e os Teus inimigos falam malícia. Olha o que ele termina falando: não aborreço eu, Senhor, os que me aborrecem. Não aborreço eu os que me aborrecem, e não abomina os que contra Ti se levantam. Aborreço-me com o ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Olha o que ele termina falando, esse Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, pelo caminho eterno.
Ele falou que te conhece desde o ventre, desde a substância informe, e Ele vai terminar o versículo aqui falando que Ele vai te acompanhar na eternidade. Ou seja, Ele sabe de onde você está saindo, e Ele sabe aonde você vai chegar. A nossa identidade com Cristo Jesus está firmada em nós entendermos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Quando nós entendemos isso, automaticamente nós somos inseridos. Mas qual que seria o nosso nome? O nosso nome, ele aponta para Cristo. Sabe, quando quando Jesus foi questionado por Pedro, lá em Mateus 16, ele pergunta para ele: o que vocês acham que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa hora, Pedro julga eles de acordo com a identidade celestial, enquanto os fariseus estavam julgando com a identidade natural. Deixa eu falar algo para você. Vão vir situações difíceis. O ano das portas abertas está aí, e o Senhor não fala que nós não vamos viver Ele com festejando e sem tribulações, mas no meio da tribulação, você é aquele que vai lembrar Satanás, que você habita dentro de você, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a nossa identidade. Você sabe de onde veio, você sabe aonde você vai, e através disso você vai viver uma vida aqui dentro da identidade. Sabe, nós nascemos, existimos e vivemos, depois de ter essa revelação de onde nós saímos e para onde nós vamos, para entregar para Ele. Entregar o carnaval para Ele é fichinha. Entregar os domingos kids, entregar a liderança de uma célula, entregar as coisas que nós fazemos todos os dias, o estar lá liderando, o estar no culto, isso é o propósito de Deus nas nossas vidas, é o cumprimento de um chamado, é um cumprimento de uma identidade. Quem sabe aonde vai chegar, e já sabe aonde saiu, não tem peso. Eu vou falar algo para você, a obra de Deus para mim tem 22 anos, faz agora em abril, é um fardo muito leve, nunca foi pesado, por mais que tenha uma agenda totalmente cheia, nunca foi pesado. Falo isso diante de Deus para você, sabe por quê? Porque todas as circunstâncias que aconteceu na minha vida, mudança e coisa, e muda de destino, e vem para outro lugar, território que você nunca conheceu, as pessoas julgam, apontam o dedo, falam que você não vai chegar a lugar nenhum, que tal, e perseguição e tal, nunca me afetaram. Minha esposa é prova disso. Fala assim: mas nada te afeta? Eu falei: como que afeta? Se você tem revelação de que você é filho amado, eu sempre falo isso, não tem nenhum sentimento maior do que você entender o amor de Cristo por você. E quando você entende o amor de Cristo por você, você vai entender de fato que você foi formado e gerado em Cristo, e o seu alvo é Cristo. Tudo é para Ele, essa obra é para Ele. Esse calor que você está passando é para Ele. Os sofrimentos dessa terra é para Ele. Como foi falado aqui, Ele já pagou o preço. Mas nós somos inseridos e somos colocados para praticar de fato aquilo que Ele coloca para nós. O que Ele fala? Tome a sua cruz e siga-me. Quantos querem ser seguidores de Jesus aqui? Sabe, você vê as coisas acontecendo no mundo atual hoje, e você vê a guerra lá na Rússia, milhares de homens morrendo por conta de uma guerra, por conta de um país, gente morrendo por conta de brigas de estádios de futebol. Nós estávamos até conversando sobre os hooligans que tinha lá na Inglaterra, matavam um ao outro por conta do esporte. Quanta bala perdida que está tendo no mundo inteiro, pessoas dispostas a morrer por algo. Nós, como filhos de Deus, nós fomos chamados para viver essa terra, entendendo a nossa identidade, para morrer ou viver por uma causa. Quando o Senhor nos chama para poder cumprir um propósito, é para que nós possamos entender que nós não temos mais essa vida, nós a entregamos para Ele. Quantos entregaram a vida para Jesus? Mas quando vem uma tentação, quando vem alguma situação, o que é que a gente quer fazer? Quer devolver a vida para Jesus. O mundo de hoje
é aquele que está atrás de dinheiro, de fama, de seguidores no Instagram, como foi falado aqui. Mas os radicais livres foram formados lá atrás, para andar na contramão do mundo, e para entender que nós, como a identidade de Cristo dentro de nós, sabendo aonde nós vamos chegar, nós vamos prevalecer, e nós vamos morrer, ou viver por uma causa. Quando eu falo morrer, você fala assim, pastor, de forma literal. Aqui para nós não. Você vai morrer para o seu ego, você vai morrer para as suas decisões, você vai morrer para as suas escolhas. Talvez você está doido, como minha esposa falou, está doido para entrar na corte ou namorar e casar, mas você não tem nenhum emprego, meu irmão. Então você vai morrer. Mas deixa eu falar algo para você. O pastor Sérgio está aqui, ele é prova disso, estava conversando com o pastor Jaios. Você sabe a quantidade de milhares de pessoas cristãs que morrem por dia por conta do evangelho, por conta de pregar Jesus, e é morte literal, são mortos. O pastor Jaios estava compartilhando conosco no carro, falando que um irmão queria ser enviado por um país, e o pastor Jaios falou, não vai, porque se você for, eles vão te pegar e vão te matar. Mas nós temos liberdade de pregar o evangelho, mas não assumimos a nossa identidade, não assumimos aquilo que realmente é para que nós possamos fazer. E quando nós passamos a ver isso, nós vamos entender o seguinte, que é muito melhor dar do que receber. É muito melhor você ir para uma comunidade, ou ir para abrir a sua casa para ter uma célula, ou pregar o evangelho. Irmãos, a quantidade de pessoas que chegam nas nossas igrejas, eu não estou falando só na igreja de Santo André, todos os nossos prédios têm vindo visitante de todos os lados. Quantos podem compartilhar isso? Diga amém. Por que está acontecendo isso? Porque nós estamos debaixo de um verdadeiro avivamento. Conversando com o pastor Jaios também, a mesma coisa ele falou. Pessoas ficam doidas, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para aquilo, tal. Deixa eu te falar, perguntei isso para ele, pastor, perguntei qual era o país que era pior acesso para o evangelho, e ele me falou que foi Coreia do Norte, que tem 80 e poucos milhões de habitantes, se eu não me engano, e tem 20 mil crentes, pior país. Turquia, pior país, 20 mil crentes, porcentagem mínima. Eu perguntei para ele, pastor, qual o lugar que está mais aberto para evangelizar, para ganhar vidas? Ele respondeu, sem dúvida alguma é o Brasil. Agora eu te pergunto, nós estamos vivendo num país que tem total liberdade de pregar o evangelho da graça de Deus, de expressarmos o Cristo que nós temos dentro de nós. O que nós vamos fazer depois de uma Holy Fest dessa? Sabe, nós estávamos compartilhando, o próprio Sérgio está fazendo isso lá, a gente começou a fazer isso aqui em Santo André também. As nossas células de jovens agora, cada célula tem que levar um adulto para o encontro de adultos. Você pode fazer isso lá na sua célula de jovens. Não é só ganhar a sua galerinha lá da escola, então, não, você vai ganhar também. Mas a sua família, os seus pais vão ser ganhos por você. E quando você é incendiado da palavra de Deus, ainda temos palavra amanhã com o pastor Francisco, vamos encerrar com o pastor Léo Fonseca e o Mateus Schwind na quarta-feira. Tem muita palavra. Você está saindo aqui com muita munição, meu irmão, com muita munição. Se você sair daqui entendendo qual que é a sua identidade em Cristo, deixa eu te falar, esse Brasil vai ficar pequeno para nós. Só no ABC, a supervisão nossa, que é responsável hoje a gente tem por volta de 3.000 pessoas arredondando aí, entre jovens e adultos, e mais 3.300 crianças. São 6.300 pessoas, aleluia, glória a Deus. Mas irmãos, eu fico indignado com esse número, porque na nossa região tem mais de 3 milhões de pessoas, é muita gente para ganhar, é muita gente. E você sabe quem vai ganhar esse povo? Aqueles que entenderam a sua identidade, aqueles que sabem qual é a sua origem e sabem aonde vai viver uma eternidade, aqueles que estão dispostos a de fato cumprir um propósito, abrir mão das vontades, abrir mão das emoções, abrir mão de muitas coisas.
Sabe que por servir a Deus, eu quero falar para você, não é peso e não é tristeza. Quem gosta de festa aqui? Eu gosto também. Pode não parecer, mas eu gosto também. Mas tem muita gente que vai para a festa, e ele faz como? Vamos supor que você é casado, e aí você vai para a festa com a sua esposa. Aí, Guilherme, você fala assim: meu bem, ó, nós vamos para a festa, nós vamos sair 7h30, porque lá é 8 horas. Aí a Amanda pega para o Guilherme e fala assim: que horas que nós vamos voltar? Não entendeu o que é celebrar uma festa. Quando você vai para uma festa, você vai ser o último a sair. Você vai desfrutar do melhor. Você vai fechar lá a última coisa. Você vai tomar o café, vai comer o salgadinho, depois vai vir o prato principal, vai vir o bolo, vai vir o doce, o povo vai embora. Aí no final você vai chegar lá, ainda tem um cafezinho preto para você tomar. Eu gosto de encerrar a festa, irmãos, eu gosto. Pois é, a obra de Deus é isso, é uma festa. E você foi chamado para desfrutar da festa. Mas muito tem entrado na festa com o horário marcado de sair, falando: tem que ir embora 10 horas, porque o ônibus vai passar, é o último ônibus. Vai de Uber embora, arruma uma carona, mas fica até o final da festa. Ser crente é fazer parte do povo mais feliz dessa terra. Enquanto o mundo está lá fora se drogando, embebedando, não sei se você sabe, mas daqui 9 meses, em novembro, é o mês que mais nasce bebê no mundo, por conta dos escândalos que fazem durante o carnaval. Mas nós estamos aqui, no calor danado, adorando a Deus. Independente da circunstância, nos alegrando em Cristo, porque Ele é nossa alegria. Quando nós entendemos isso, nós passamos a viver uma outra realidade. Pastor, mas se eu for tentado, todos nós somos tentados todo dia. Pastor Naor citou o texto aqui. Se você é filho, não falou amado, mas se você é filho, por que você não transforma essas pedras em pães? Ele poderia fazer sim ou não? Poderia. A mesma coisa eu falo para você. Você poderia namorar agora, sim ou não? Poderia. Poderia fazer acordo? Poderia. Você poderia deixar de fazer uma faculdade e fazer outra coisa? Poderia. Poderia largar os estudos? Poderia. Poderia fazer tudo, porque Cristo habita em você. Você pode todas as coisas. As escolhas vão depender de você. Só que eu imagino que Jesus fez o quê? Transforma essas pedras em pães. Ele falou: isso é interessante, mas não chegou a hora de eu usar esse negócio de pães multiplicados. Daqui uns dias eu vou precisar de multiplicar pães e alimentar 5.000 pessoas. Então não adianta eu gastar o meu poder aqui, eu vou segurar para cumprir o meu propósito, que eu sei onde eu vou chegar, e eu vou usar o meu potencial para alimentar uma multidão de pessoas. Eu não vou comer para mim mesmo, mas eu vou alimentar muitos. Mas muitos querem negociar isso. Muitos não entendem isso, muitos querem ficar paralisados e falar assim: não, eu vou transformar em pão mesmo e eu vou comer agora. Espera, meu irmão, tu tem o seu tempo determinado. Se você sabe de onde você veio, você sabe onde você vai chegar, só se disponha a cumprir a carreira proposta com a identidade firmada em Cristo Jesus. E a hora que você entender isso, o que vai acontecer? Você vai cumprir o propósito de Deus. Você vai de fato realmente entender aquilo que você faz parte. Em outras palavras, você está dizendo o seguinte: eu vou voltar para onde eu vim. Eu vou voltar para onde eu vim. Sabe por quê? O Filho de Deus, ele não reclama da circunstância. Não reclama do trabalho, da empresa, da escola, da faculdade, da família, do líder, porque ele entende que ele está ali por um propósito. Ele vai cumprir o propósito. Sabe? Eu quero ter um tempo de oração com você. Mas eu quero que você saia daqui de fato com o coração claro de que você é filho. Você precisa ter revelação de onde você vai chegar, daquilo que Deus tem para você. Os prazeres mundanos são muito pequenos
em relação à eternidade que nós vamos viver com Cristo. Tem tanta coisa para você desfrutar nesse mundo, que é melhor do que o sexo, que você acha que é a melhor maravilha do mundo. A presença de Deus pode te levar a lugares que você nem imagina. A presença de Deus pode te levar a êxtases que você nem imagina. O poder de Deus sobre a sua vida vai ser algo impressionante. Nós estamos vivendo um tempo onde nós vamos entrar agora no movendo-se no Espírito. Para mover no Espírito, você tem que ter uma identidade. Você tem que saber quem você é. E quando nós entendemos isso, o fluir de Deus vai vir sobre a sua vida. Quando nós entendemos isso, nós vamos viver de fato aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, não é fácil, meu irmão. O pessoal do louvor quiser subir, pode subir. Mas deixa eu te falar, não é fácil. Se você tiver uma mentalidade natural e cumprir uma natureza natural na sua vida, uma identidade humana. De olhar para o dinheiro, de olhar para a sua conta, de olhar para as circunstâncias que estão geradas na sua vida. Mas quando você olha para Cristo, quando você entender que você faz parte de uma pátria celestial, tudo muda na sua vida. Sabe, eu não sei quanto a você, mas a igreja tem desejado a volta de Jesus. E nós vivemos por conta disso, meu irmão. Por que nós vivemos em conta disso? Porque nós sabemos aonde nós vamos chegar. Pastor, mas é difícil demais saber isso, viver dessa forma. Não é difícil. Você precisa se esforçar um pouquinho para desfrutar da graça. Você precisa de entender que você é amado. Que se você entende que você é amado, que você é filho, automaticamente você vai entender a sua origem e seu destino. Fluir no caráter de Cristo depende de você entender que você é amado. Sabe, poderia fazer vários apelos aqui para chamado pastoral, ou qualquer outra circunstância, qualquer outra direção que eu possa dar para você. Mas o apelo que eu quero fazer hoje para você é o seguinte: que se levantem os filhos de Deus. Sabe por quê? Quando nós entendemos de fato a nossa identidade, meu irmão, nós somos dispostos a viver e a morrer por uma causa. Cristo habita dentro de mim e de você.